Ay, quiero decir unas palabras. ¿Puedo? Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. Omaira Sanches, uma das garotas mais corajosas que eu já vi. Provavelmente você não deve ter ouvido falar nela, mas isso porque ela não é mais Ibope nos dias de hoje. E as mídias são muito injustas com as pessoas que nos deixaram. Mas hoje, nesse canal, isso não vai acontecer. E o canal NTC vai trazer com prazer a história dessa garota que chocou o mundo. E aí pessoal, eu sou o Ed e bem-vindos ao canal NTC. Se não é inscrito, se inscreva aí no canal e deixa o like logo no início do vídeo, isso ajuda bastante o nosso canal. E sem delongas, vamos para o assunto. Bom, para iniciar a história de Omaira Sanches, vamos ter que dar uma passadinha na Colômbia. Em 13 de novembro de 1985, o vulcão Del Ruiz entrou em erupção. A exatamente às 9h09 da noite, detritos explodiram da cratera e derreteram a calota glacial da montanha, formando o famoso LAS. LAS, que é uma palavra dada para avalanche. Avalanche é essa que caíram entre os vales e os rios abaixo. Avalanche composta por 3 ondas que causou a maior parte dos danos. Viajando a 6 metros por segundo, a primeira onda envolveu a maior parte da cidade de Amero. E essa primeira onda chegou tirando a vida até de 20.000 pessoas. As outras 2 ondas enfraqueceram nos edifícios. Houve outra avalanche que tirou a vida até mais de 1.800 pessoas. Isso na cidade de Chinchiná. No total, cerca de 23.000 pessoas perderam suas vidas. Nesse desastre natural, foram até 13 aldeias, incluindo Amero. E bom pessoal, Omaira Sanches, ela morava na cidade de Santander. Ela morava com o seu pai Álvaro Henrique. Morava também com a sua mãe Maria Aleida e o seu irmão Álvaro Henrique Filho. A sua tia, a Maria Adela Garzon, também moravam com eles. Antes da erupção, a sua mãe, ela tinha viajado a Bogotá a negócios. Mas, na noite do desastre, Omaira e a sua família, todos eles estavam acordados, mas estavam muito preocupados com a queda das cinzas e também com o barulho da avalanche. Depois que a avalanche atingiu a casa, Omaira, ela ficou presa no concreto e nos escombros e não conseguiu se livrar. Mas, quando a equipe de resgate chegou e tentaram ajudar, eles perceberam que as pernas dela estavam presas no telhado. A essa altura, há algumas divergências entre informações até onde Sanches estava presa. Umas pessoas disseram em relatórios que Sanches estaria presa até o pescoço. Outras pessoas já dizem que ela ficou presa somente até a cintura. Bom, mas durante as primeiras horas em que o fluxo de lama a atingiu, ela ficou coberta por concretos. Mas ela conseguiu enfiar a mão em uma rachadura e pôr a mão para fora. Depois que um salvador viu a mão dela para fora dos escombros, eles começaram de imediato a fazer uma limpeza, tirando todos os entulhos e escombros durante um dia. E uma vez que a menina tinha sido libertada da cintura para cima, seus salvadores tentaram puxá-la. Foi aí que eles perceberam que esse processo não seria possível sem quebrar as 2 pernas dela. Nesse momento foi percebido que havia um grave problema. Toda vez que eles tentavam puxar a garota, foi notado que a água rodeava ela e dando a entender que toda vez que a água voltasse pro buraco, parecia que ela ia se afogar. Foi aí então que a equipe de resgate resolveu colocar um pneu para que ela sempre se mantesse com a cabeça para fora da água. Mergulhadores foram acionados e foram eles que descobriram que as pernas da garota estavam sobre muito entulho, muito tijolo. E por mais impressionante que seja, até os braços da tia estavam agarrados em suas pernas e tornozelos.
Apesar da sua situação muito difícil, Sanches ela se manteve sempre relativamente positiva. Cantou até para Germán Santa Maria Barragán, um jornalista que trabalhava como voluntário. Ele pediu até comida, ela comeu doces, bebeu refrigerante e também concordou até dar uma entrevista. Mas às vezes ela ficava com medo ou até chorava. Mas foi somente na terceira noite que Sanches ela apresentou um quadro de alucinações. Ela mencionou coisas como não podia se atrasar para a escola e até falou sobre uma prova de matemática. Mas perto do fim de sua vida, foi quando Sanches começou a modificar. Os seus olhos ficaram vermelhos, o seu rosto inchou, as suas mãos ficaram brancas. Houve um momento em que, em certa altura, ela pediu que as pessoas a deixassem descansar. Horas depois, os trabalhadores voltaram com uma bomba para tentar salvá-las, mas foi visto em que ela estava ajoelhada, com os concretos sobre suas pernas, e não seria possível que fizesse tal ação sem ao menos amputar as pernas dela primeiro. Mas, na falta de equipamento cirúrgico para fazer tal atividade, os médicos concordaram em que seria mais humano se deixassem ela partir. Ao todo, Sanches sofreu por mais de 3 noites, cerca de até 60 horas, antes que sua vida deixasse seu corpo. Foi somente por volta das 10h05 da manhã que Sanches não estava mais entre nós. E foi apontado que a possibilidade da sua morte foi por conta da gangrena ou da hipotermia. Infelizmente, junto com Sanches, o seu pai e a sua tia também faleceram no desastre, mas o seu irmão sobreviveu. Sua mãe expressou seus sentimentos sobre o falecimento de Sanches. Abre aspas. É horrível, mas temos que pensar nos vivos. Vou viver pelo meu filho, que perdeu apenas um dedo. Fecha aspas. À medida que o povo tomava conhecimento da situação de Sanches pela mídia, a sua partida simbolizou o fracasso das autoridades sobre as vítimas que poderiam ter sido salvas. Omaira Sanches ela tinha apenas 13 anos. Quando o desastre aconteceu, ela sofreu por 3 dias e 3 noites, mas ela nunca perdeu a esperança de que seria salva. Infelizmente, por incompetência do governo, talvez poderia ter sido uma história muito diferente. O que as pessoas que se comoveram com a história de Sanches costumam acreditar é que se ela partiu sem nenhuma mágoa no coração, pois em seu momento mais crítico, quando ela não estava mais conseguindo aguentar, ela conseguiu se despedir das pessoas que ela amava. Ay, quiero decir unas palabras. ¿Puedo? Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano. Adiós, madre. Bom, pessoal, e essa foi a história de Omaira Sanches, uma das garotas mais corajosas que já existiu nesse mundo. Se vocês conheciam, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse conto, dessa realidade que houve. Agradeço por assistir o vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Não se esqueça que Deus é a base de tudo e até o próximo vídeo.